Olá, internet brasileira! Tudo bem com vocês? Eu sempre vejo nos comentários um pessoal me pedindo para fazer esse iceberg, então eu resolvi fazer. Pelos seguintes motivos. Primeiro, que era um jogo que eu jogava muito quando eu era criança, e segundo, porque não tem nenhum no YouTube em português falando sobre The Sims. E pros fãs e pra galera que curte o jogo em si, esse vídeo foi feito pra você. E bem, antes de iniciar o vídeo, e você que talvez tenha clicado nesse vídeo aqui e não tenha ideia do que são icebergs nos jogos, em uma explicação mais simples e objetiva, são os segredos e as curiosidades que foram descobertos durante todos esses anos do jogo. E dividindo em camada, a gente começa na ponta do iceberg, com os segredos e mistérios mais fáceis de serem achados. E conforme vai descendo, você começa a achar os mais obscuros e difíceis de serem achados. E vale lembrar que muitas das curiosidades são tão difíceis de achar, que até eu mesmo me bati para conseguir alguma informação. Então se tiver algo que eu fale que eu não tenha 100% de certeza, eu peço que me perdoem. Mas eu tentei deixar o vídeo com o máximo de coerência possível. E com curiosidades que possuem sentido também, né? E se por acaso você ainda ficou com dúvida, eu recomendo que vocês assistam meus vídeos anteriores de iceberg, onde lá eu explico detalhadamente como é que funciona, principalmente o do Sonic, que lá tem bastante informações detalhadas. Mas enfim, chega de enrolação, pegue uma pipoca, se acomode e bom vídeo. E para o primeiro tópico, eu vou começar falando de um mod. Sim, uma simples modificação no jogo, mas que muda totalmente o contexto dele em si e acaba se tornando um jogo inapropriado para menores de 18 anos. E para você que não se ligou o que eu tô falando, vou dar um exemplo para você. Quando você vai com um dos The Sims no banheiro, né, aparece aquela censura para esconder as partes explícitas do personagem em si. Mas com esse mod, simplesmente remove toda e qualquer censura no jogo. E não para por aí. Dentro do jogo também é possível você fazer filhos, né, que é chamado de oba-oba, onde aparece uma animação simples do casal indo pra cama, onde eles bagunçam toda a cama debaixo das cobertas. Mas nada que realmente de fato mostre o que eles estão fazendo. E nesse mod, por incrível que pareça, além de ficar visível todo o oba-oba, ainda é possível escolher várias posições, que afins, né? Eu acho que eu não vou entrar muito em detalhes do que é. Também conhecido como prumo. E basicamente ele serve para indicar um sim. E dependendo da cor que ele tá, ele demonstra como que tá o humor do personagem. Se tiver laranja, ele tá com alguma necessidade e consequentemente vai alterando o humor. Agora se tiver vermelho, simplesmente o boneco tá com um humor péssimo. Digamos que o Plum Bob, ele se tornou um símbolo importante para a franquia, né? E é reconhecido por jogadores de todo mundo como uma das identidades visuais do jogo. Tanto que virou a própria logo do The Sims. E em qualquer lugar que você vê esse diamante, você já consegue saber do que jogo que a gente tá falando. Slim Slish é a língua oficial do The Sims. Não tem um dicionário de significado e nem nada específico, mas é engraçado de se pensar, porque quando eu jogava eu simplesmente pensava que eles falavam qualquer coisa inventada no momento e que não tinha um nome para a língua deles, eram simplesmente coisas aleatórias. E o Slim Slish, né, ele foi criado pelo Will Wright, né, que é o criador do jogo. E ele precisava de um idioma para o jogo, mas ele simplesmente pensou que se ele usasse as línguas já existentes, acabaria fazendo com que os diálogos do jogo se tornassem muito repetitivos. Originalmente, ele pensou em utilizar o idioma Navarro, que é uma língua indígena falada nos Estados Unidos e no México, por ele simplesmente ter ficado fascinado com a fonética dessa língua. Porém, essa ideia ela foi descartada pela dificuldade de achar alguém que falasse essa língua e preferiram utilizar uma língua sem sentido, já que o significado seria deixado à imaginação do jogador. Abdução alienígena é um evento que pode acontecer em todas as versões do jogo, desde o primeiro The Sims até o 4. E durante o ocorrido, um alienígena vai sequestrar temporariamente um Sim por meio de uma nave. E isso pode acontecer com um Sim que está usando um telescópio para observar as estrelas à noite. E depois de algumas horas desaparecida, eles voltam, como quem não quer nada. E na maioria das vezes eles voltam meio maluco, e até mesmo começam a pensar em alienígenas. E só para vocês terem um pouco de noção sobre o que acontece em cada versão do jogo no The Sims, eu vou falar para vocês em todas as versões. No The Sims 1 acontece o que eu falei anteriormente, né? O personagem ele volta da abdução e começa a ficar fissurado pelos ETs. Já no The Sims 2, o Sim ele só vai ser abduzido se de fato você utilizar o telescópio. E depois de 3 horas ele retorna para a Terra, simplesmente como se nada tivesse acontecido. Já no The Sims 3 já é um pouco mais complicado. Os alienígenas e a abdução por alienígenas retornam apenas numa expansão chamada The Sims 3 Estações. E a abdução ela pode ocorrer quando um Sim ele está no mesmo lugar que um OVNI do nada aparecer, e isso ocorre entre meia-noite e 3 horas. Um Sim que foi abduzido ele terá um modificador de humor negativo, ou seja, vai ficar vermelha.
o humor dele. E na descrição vai ficar como abduzido por 10 horas. Digamos que tem 2% de chance de um sim ser abduzido à noite, tem uma chance adicional de 13% se ele utilizar o telescópio, e uma chance extra de 38% vai ser adicionado para cada rocha espacial que tiver no inventário de um sim. E no The Sims 4, a abdução ela retorna numa expansão também, chamada The Sims 4 De Volta ao Trabalho. E a abdução ela pode ocorrer a qualquer hora da noite, entre as 10 e as 4 da manhã. E ele pode simplesmente retornar algumas horas depois com um modificador de opinião também relativo a alienígenas e abdução. Vai ficar nos pensamentos e nos balões do personagem. Sims femininos e masculinos, incluindo os alienígenas, também podem ser abduzidos. Apenas os homens, eles retornam com 25% de chance de gravidez alienígena, enquanto as mulheres apenas vão ficar com aquele modificador de humor. E os sims na profissão cientista têm também mais chance de conseguir ser abduzido. Cow plant, ou planta de vaca, é essa planta aí que tem uma cabeça de vaca. E diferente das plantas carnívoras, essa planta ela é capaz de engolir um sim inteiro. Ela apareceu pela primeira vez como uma recompensa pela carreira de Ciências Naturais no The Sims 2 Universidade. E ela era simplesmente chamada de planta mutante. E em 22 de dezembro de 2011, a planta de vaca foi disponibilizada no The Sims 3 Story, que é considerada como conteúdo adicional, né? E ela também retorna no The Sims 4, onde ela se torna uma planta que tem que ser cultivada. A planta de vaca foi adicionada ao The Sims Social também, no Halloween de 2011, onde foi vendido por 500 pontos sociais, que é a moeda do jogo. Riverside foi uma vizinhança originalmente projetada para vir com o jogo do The Sims 2, mas muitas mudanças fizeram com que ela fosse removida. Embora não existam relatos de uma lista de famílias que viriam com esta vizinhança, especula-se que as famílias mostradas nos vários trailers do jogo poderiam ser moradoras de Riverside. Muitos fãs já tentaram até recriar Riverside pelo que foi visto nos trailers, porém nunca foi lançado oficialmente para o jogo. Lolita Gotti é um sim já falecido, que é um possível membro da família Gotti, ou família Caixão, né, conhecida aqui no Brasil. Uma família bem rica e eu lembro que eu gostava de jogar com eles porque eles tinham muito dinheiro e quando eu joguei pela primeira vez eu não sabia como ganhar dinheiro no jogo. Mas prosseguindo, no caso da Lolita, a sua ligação com eles é desconhecida. A sua lápide está localizada no cemitério da família em Sunset Valley, onde seu fantasma também assombra a família. E de acordo com seu fantasma, ela morreu eletrocutada, e sua relação exata com o resto da família é desconhecida, já que ela não aparece nem na árvore genealógica e nunca foi mencionada em nenhum jogo anterior dos The Sims. A princípio, quando a franquia do The Sims iniciou, jamais se pensaria numa possibilidade de jogar online o jogo, visto que a forma de gameplay também não nos incentiva e também não faz ter muito sentido o modo multiplayer. E sendo assim, a empresa oficialmente falando, nunca colocou o modo online em seus jogos, mas sempre teve pessoas que hesitavam por isso, até que então nossos queridos modders resolveram fazer uma modificação, que permite jogar o The Sims 4 online. O grande problema de tudo isso era o fato de que, embora o mod fosse realmente verdadeiro, o processo para instalar e fazer ele funcionar era bastante complicado, e também tinha muitas limitações e bugs, o que tornava a gameplay bastante limitada. Sendo assim, então, a equipe original por trás da primeira versão do mod, ela investiu bastante no seu desenvolvimento. Ela criou um Patreon para conseguir alguns fundos, e ela investiu bastante para que o projeto evoluísse e se tornasse algo maior e principalmente, melhor. E com isso surgiu o SimSync, o nome oficial da modificação que permite aos jogadores jogarem The Sims 4 multiplayer, através de uma experiência muito mais aprimorada. Sixam é um território secreto adicionado ao The Sims 4 ao trabalho. Ela apareceu a primeira vez no trailer da carreira científica e lá é habitado por alienígenas. Nele também tem alguns novos itens colecionáveis, incluindo 6 novos tipos de rocha, 3 tipos de plantas e um novo fóssil. Sixam é acessível pelo gerador de buracos de minhoca de eletrofluxo, pode ser criado por cientista. Um híbrido é um sim que tem mais que um estado de vida. Por exemplo, um vampiro alienígena. Esses híbridos ocorrem apenas quando um ser não oculto, como um fantasma, se combina com um oculto, como um vampiro, por exemplo. Ou estados de vida temporários também, como zumbis. Eles também podem se misturar com qualquer sim oculto, embora haja algumas exceções. Sendo totalmente maluco isso. Isso aí é possível entender quando se joga o jogo mesmo.
Sinsville seria um jogo de computador que foi cancelado, produzido pela Maxis, que era para ser uma junção entre The Sims e SimCity. Ele foi anunciado antes dos anos 2000, mas cancelado em setembro de 2001. O jogo iria oferecer ao controle do usuário uma multidão de casas em um bairro utilizado de uma forma bem semelhante ao The Sims. E o cancelamento foi justamente porque na época eles queriam focar mais na franquia do The Sims mesmo, e produzir conteúdos para o mesmo. Porém, nem tudo foi perdido. Muitas coisas que foram produzidas para esse jogo foram implantadas no SimCity e no The Sims, como mecânica e alguns objetos. A Ripco é uma empresa fabricante de brinquedos do The Sims 2 e The Sims 3 e expansões. A Ripco ela produz ambos produtos para crianças e afins. Diga-se passagem que é como a língua criada que foi para ser só apenas usado no jogo. Sendo assim, eles resolveram criar uma marca exclusiva para o jogo e para os produtos infantis. Skybroke é um dos Sims pré-criados, mas não jogáveis, sendo apresentado no The Sims 2. Como um dos personagens que já vem montado. Embora já falecido quando o jogo começa, ele está na árvore genealógica dos Sims já jogáveis, nomeados como Justin Broke, Bill Broke e Unborn Baby Broke, que são filho dele e sua esposa viúva, Brandy Broke. Durante sua vida adulta, ele residiu em Pleasantville, um dos bairros que acompanha o The Sims 2, e quando criança ele morou em Riverville, uma das cidades disponível para o The Sims 3, e ele pode ser jogado no The Sims 3. Os Lagos Lunar é um mundo feito para o The Sims 3 e ele foi anunciado em 11 de fevereiro de 2012. E esse é o quarto mundo que lançou na The Sims 3 Stories, a loja do jogo. Esse mundo ele se passa em um espaço sideral, em outro planeta com lagos e formas geométricas, árvores diferentes e estranhas marcações de terra, tornando um mundo único e visualmente diferente de qualquer outro mundo na série do The Sims. O mundo custa 2.450 Sim Points, que é o dinheiro que se compra com o dinheiro real do jogo e que pode ser comprados na loja, como eu falei anteriormente. Dentro do primeiro jogo da franquia, é possível fazer um easter egg, dando a possibilidade da aparição de um monstro do Lago Ness. E para que isso aconteça, você deve fazer algumas coisas, que dentre elas são: você criar uma família, especificamente deve ser de 4 pessoas, contendo 3 mulheres e um rapaz. O homem deve ter a tom de pele preta e as mulheres devem ser brancas, sem preferências de vestimentas. Aí você tem que nomear as mulheres como #1, #2 e #3. E antes de escolher uma casa, você deve esperar por alguns segundos e um grande monstro vai surgir na água. E eu só consigo pensar que só pode ter sido revelado esse segredo por algum desenvolvedor, que a complexidade e as coisas específicas que são necessárias é, humanamente falando, impossível de se achar. As jujubas, ou jelly beans, é um tipo de feijão comestível mágico que cresce em um arbusto, que veio no pacote de expansão do The Sims 3 Sobrenatural. Comer jujubas do mato tem efeitos variados que vão desde bons e desvantajosos e até mortais. Existem alguns efeitos que podem acontecer se você comer jujuba. 35% de chance de obter efeitos positivos como adrenalina, tonto, fascinado, sensação de sorte, ábido mentolado. 25% de chance de você ter de obter humor negativo, que é sentir-se sem sorte, uma respiração de alho, com fome, com muita fome, com coceira, fedorento, cansado, entre muitas outras categorias, e 2,5% de chance de você ser eletrocutado, e apenas 1% de chance de você morrer se você comer 2 jujubas. Todos sabemos que no The Sims, volta e meia, aparecem fantasmas no jogo. Sendo assim, no The Sims 3 é possível você tentar fazer um bebê com um fantasma e gerar um bebê fantasma. Bebês fantasmas são gerados de uma fêmea fantasma ou de um macho fantasma. Porém, os bebês não são imortais. Eles vão envelhecer como qualquer outro Sim e vão até morrer de velhice. Porém, eles só não podem morrer de fome, afogamento, fogo, meteoros, maldição ou eletrocutado. Quando um fantasma morre de velhice, o jogo realmente dirá que o Sim mudou para Netherworld, que é onde residem todos os fantasmas do jogo, e o jogador não tem mais controle do fantasma também. A família Tricot morava em Downtown, bairro da expansão do The Sims 2 Vida Noturna. Todos os 8 membros da família morreram no início do jogo, mas podem ser ressuscitados. Notavelmente, eles são uma das 3 famílias mais lineares e importantes do jogo, ao julgar pela casa que eles moravam também. E a casa dele, conhecida como a Casa das Árvores Caídas, é assombrada pelos fantasmas de Givaldon e Ficoret, e quem sofre é Rhaenyle Negnia.
Olha, eu não sei falar esses nomes, mas pelo amor de Deus, eu vou deixar aí na tela. E ela se mudou pra casa depois da morte da família, e ela morreu de medo depois de ver os fantasmas dos 2 adolescentes mortos. E todos os mortos eles estão enterrados no cemitério próximo a Gothier Greens Laws. Dom Lotário mora em Pleasantville, um dos bairros que acompanha o The Sims 2, e é um dos personagens que já vem no jogo. Ele tem cabelo preto e usa um top listrado marrom e jeans cinza. E de acordo com a história do bairro, Dom é o mulherengo local, mantendo relacionamentos com até 4 mulheres ao mesmo tempo. E ele é apaixonado pelas 2 irmãs, Caliente e Nina, com quem teve seu primeiro beijo, e também é apaixonado por Dina. Ele parece preferir Nina e Dina. Dentre outras as suas amantes, incluem a Cassandra Gotti, da família Caixão, com quem ele está noivo no início do jogo, e Kylie Langerette, uma empregada doméstica também. Dom também está envolvido no trama em torno da mãe de Cassandra e Bella. A história do fundo conta aos jogadores que Bella foi misteriosamente sequestrada e nunca mais voltou para casa. No entanto, ela foi supostamente vista pela última vez na casa de Dom e rejeitou essas acusações. Diz que Bella foi para casa de Dom para recebê-lo em Pleasantville e nunca mais foi vista. Quando Dom é jogado pela primeira vez no The Sims 2, ele está com 28 dias, longe de se tornar um ancião ou um velho, né? E ele é um estagiário na carreira de medicina. Ele tem 3 pontos de habilidade mecânica, 2 em lógica e 4 em limpeza, que são necessários para o seu trabalho. Como o Dom atingiu o nível 4 de carreira em medicina, ele também pode comprar a recompensa da carreira de medicina. E você aí achando que o jogo só tinha coisas infantis e inocentes. Altas tretas e coisas erradas por aí. As máquinas meteorológicas são dispositivos especiais que podem ser usados para controlar e manipular o clima, a estação do ano e a precipitação. As máquinas aparecem em vários The Sims, que eu não vou citar aqui para não estender muito, mas eu vou dar o exemplo no The Sims 2, onde a máquina que faz isso é nomeada como Weathernaut 57X. Tem 5 utilizações, que são indicadas por 5 luzes que são visíveis quando sua antena está aberta. No entanto, se o Sim que estiver usando não estiver na inspiração de ouro ou platina, pode fazer com que meteoros caiam na casa por alguns segundos. A caixa Placeholder é um objeto no The Sims 2. Ela não aparece durante o jogo normal e só pode ser gerada com um código, com esse que está aparecendo na tela. Quando gerada, assume a forma de uma caixa amarela com texto avermelhado e diz Placeholder, e abaixo uma seta de cor vermelha com um +Y, sendo provavelmente usada por mais algum teste durante o desenvolvimento do jogo, visto que ela não tem nenhuma serventia. Com este mod, é possível que Sims grávidas acordem com cólicas e dor, ou quando realmente estão cansadas e com fome. Você precisa ir pelo hospital com elas. Pelo telefone você pode ir sozinho, simplesmente. Ainda há uma pequena chance de que seus Sims voltem para casa e o bebê esteja bem, mas a maioria das vezes elas vão voltar aí com umas notícias muito tristes. Elas vão acabar tendo resultados que afetarão toda a família, pois pode simplesmente acontecer um aborto espontâneo, ficarem inférteis e a possibilidade de morrer dentro do parto, tornando o jogo um pouco mais realista, porém muito mais bizarro. Conhecido por esse nome, ficou super popular um Tumblr russo na internet, onde uma pessoa simplesmente posta várias modificações do jogo e vários móveis diferentes para colocar no mesmo, sendo até mesmo alguns móveis e decorações mais bonitos do que os próprios móveis criados pelos desenvolvedores, e por isso toda essa fama. Mas é curioso um simples fã ter milhares de acessos no seu Tumblr e fazer um trabalho até melhor que os desenvolvedores na maioria das vezes. Esse aqui eu não tenho muita certeza, então peço desculpa se eu estiver falando bobeira. Porém, eu dei uma pesquisada nesse tópico e encontrei basicamente todos falando a mesma coisa, que seria o seguinte: dentro do jogo você consegue controlar o personagem de todas as formas possíveis, e você que escolhe o destino dele, certo? Porém vai haver vezes que nem sempre os Sims concordam com suas ideias. Por exemplo, você mobília a casa com uma TV em específico que você gostou, porém o próprio Sim pode dar indícios de que ele não queria aquela TV e outra em específico, e isso indiretamente vale para as relações amorosas no jogo. Não que vá aparecer um balão de pensamento específico em um sim, porém você pode acabar fazendo um sim propor um casamento a uma pessoa que ela não quer, e você vai lá ver e você vai conseguir ver isso lá em cima da barra de ações, onde um não bem discreto vai estar escrito, e ela pode estar dando indício que não quer casar com aquela pessoa. Porém, como você comanda aquele sim, você faz ele propor o casamento mesmo assim, sendo um relacionamento forçado em base das suas escolhas. E se for pensar por esse lado, simplesmente somos um deus que pode punir os sims de todas as formas possíveis, visto que a gente controla eles em todos os momentos, sem ter a decisão das suas escolhas, levando a pensar que isso pode soar um pouco maldoso e bem macabro por sinal.
E pra fechar esse iceberg, eu pensei que já havia coisas bizarras e uma comunidade meio maluca criando mods de gravidez, nudez e afins. Porém essa aqui se superou, onde tem um mod no The Sims 4 que simplesmente você pode tornar o jogo em um jogo de terror, onde simplesmente os Sims viram canibais e começam a comer carne humana. E eu não vou mostrar o vídeo porque é bem bizarro, mas se você quiser dar uma olhada mais a fundo, você pesquisa aí no Google que tem vários vídeos mostrando esse mod doente e zoado. E bom galera, antes que vocês comentem aí embaixo que esse iceberg foi bem fraco, eu estou ciente disso. Porém minha intenção é fazer uma parte 2, onde agora no momento vocês estão vendo o iceberg que eu fiz nesse vídeo. Porém tem um outro bem mais complexo e com muito mais coisas. Mas eu só vou fazer se esse vídeo bater 2.000 likes e vocês se inscreverem no canal. Eu sei que a gente tem bastante capacidade de chegar a isso. Meu iceberg do Sonic tá com quase 5.000 likes e o do Donkey Kong tá com 2.000. Então eu tô pedindo o mínimo. E se possível, compartilhe com algum amigo ou amiga esse vídeo, pra gente conseguir bater essa meta o quanto antes. Eu prometo trazer um vídeo bem recheado de informações. Enfim, obrigado por ter assistido esse vídeo até o final e até a próxima.